Na primeira quinzena de julho, a Unidave promoveu uma capacitação sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Confira como aconteceu. Nos dias 12 e 13 de julho, os colaboradores da Unidave participaram da capacitação Lei Geral de Proteção de Dados na Educação e Implicações Práticas. A LGPD tem como objetivo proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e a livre formação da personalidade de cada indivíduo. Nós estamos aqui, segunda e terça-feira, na Unidave, realizando um trabalho de conscientização e capacitação dos colaboradores da Unidave sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Dentro dessa capacitação, nós estamos aqui com 3 instrutores da Doutorize, que está trazendo essa capacitação aqui, um da área jurídica, um da área de administração e gestão de processos e outro da área de tecnologia da informação. Por quê? Porque, na realidade, a Lei Geral de Proteção de Dados precisa de profissionais multidisciplinares para colocar uma instituição, como no caso aqui a Unidave, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Esse profissional a gente chama de DPO, Gerente Encarregado de Dados, que é uma das informações e dos conhecimentos que nós estamos trazendo aqui, discutindo também com os colaboradores. E esse profissional é o que vai ser o representante junto à Autoridade Nacional de Privacidade de Dados para fazer a conexão entre a organização e essa autoridade para o processo de legalização da Lei Geral de Proteção de Dados. Dessa forma, além desse conhecimento, é importante que a empresa, a organização, no caso aqui a Unidave, entenda sobre segurança da informação, sobre a lei, sobre processos e mapeamento de dados dentro desse contexto, para que ela possa entrar em conformidade com a lei e realizar todas as suas atividades da forma mais correta possível, conforme a legislação. Essa é a nossa capacitação aqui, conscientizar, trazer esses conhecimentos, trazer esses conceitos para que a Unidave possa, a partir de agora, implementar o seu programa de conformidade da Lei Geral de Proteção de Dados. Na verdade, a LGPD ela veio para, acho que foi até comentado na aula hoje bastante, no curso, ela veio para cuidar das informações pessoais, Ela não veio para inibir ou proibir ou deixar de acontecer alguns processos, Por exemplo, captação de aluno, dados de cobrança, por exemplo, financeira. Ela veio para orientar e organizar isso. De que forma? Aí a gente trabalha muito a questão da gestão de riscos, a gestão do que fazer com esse dado, pensar o processo em si. Será que eu preciso buscar todo aquele dado, toda aquela informação? Eu preciso armazenar essa informação? Será que eu preciso ter o CPF de alguém para captar ele como aluno? Essas são perguntas que têm que ser feitas durante esse levantamento desse processo. Então isso passa por a gestão de processo, gestão de risco e também uma análise criteriosa, principalmente do que acontece em caso de vazamento dessas informações, Eu trabalho muito com teoria de conspiração, Por quê? Para pensar o pior. Não o que vai acontecer, mas com isso eu consigo mapear esses riscos e mensurar qual o grau de importância, ou seja, por a probabilidade versus valor disso. E eu crio uma matriz que eu faça o gerenciamento de cada etapa desse processo para saber, eu vou aplicar isso, não vou aplicar, eu vou ajustar isso, vai ter um custo, sim ou não, e eu consigo fazer essa gestão de forma adequada. E aí a gente tem uma outra questão. A gente vai fazer um levantamento de gestão de processos para a LGPD somente? Não, já aproveita e já faz para tudo. Então essa é a proposta que a LGPD está trazendo para a organização, no caso para a Unidave, principalmente uma instituição de ensino, que tem muitos fornecedores, muito processo que envolve terceiros, o próprio governo federal, o Ministério da Educação, a Secretaria de Educação, porque transmite informações. Como é que eu estou trabalhando isso? Como é que eu me controlo ou faço a gestão dessa informação? Porque isso vai servir como base para qualquer justificativa perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, basicamente é isso que a gente veio mostrar hoje no curso e essa importância de ter esse mapeamento de gestão de risco, gestão de processo, ou seja, conhecedores do processo que acontece aqui dentro da Unidave. Grande parte dos incidentes de dados, incidentes que envolvem dados pessoais, ocorrem
no âmbito das relações pessoais, no âmbito do trabalho cotidiano dos colaboradores. Por isso é bastante importante que os colaboradores, os funcionários tenham ciência sobre o que é a LGPD, sobre a importância de proteger os dados pessoais e do tipo de prejuízo que eles, como titulares de dados, podem sofrer e a empresa pode sofrer em razão de um incidente de dados. Então, iniciativas como a da Unidav, de trazer todos os colaboradores e não só setores específicos ou o pessoal da gestão, é bastante importante porque o tratamento de dados, a realidade dos dados acontece em todos os setores da empresa o tempo todo, diariamente e cotidianamente. De forma que, se apenas algumas pessoas estiverem conscientizadas acerca da importância da LGPD, da proteção de dados e da segurança da informação, a chance de incidentes, o risco para a empresa e para os próprios colaboradores e titulares de dados em geral, acaba sendo muito maior. Todas as organizações, independente do porte e atividade econômica, a partir de agosto de 2021, deverão estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. E as instituições de ensino, independente dos níveis de estudo, deverão adequar seus procedimentos de segurança dos dados, físicos e virtuais, tendo como base a LGPD e as legislações pertinentes do setor de educação. A lei é igual para todos, independe de tamanho, de grandeza da empresa, né? Mas ela independe disso. Ela veio para tratar o principal, o titular do dado, que é uma pessoa física que tem as suas informações sendo utilizadas por algum motivo. Na Europa já está acontecendo, e na Europa ela já tem, entre os países europeus, já tem uma relação comercial entre empresas ocorrendo que verifica como que está a política de privacidade de dados daquela empresa com a outra. Então isso veio para ficar. E aí, como a Europa é o grande mercado, e os Estados Unidos também já tem esse grande mercado, né? As empresas daqui passam a ter que ter essa política muito bem adequada para conseguir fazer transações comerciais, né, entre elas. No caso da Unidav, por exemplo, o intercâmbio entre alunos de instituições da Europa, dos Estados Unidos, enfim, em países que têm a política, né, a sua lei aplicada, ela é importante, porque já ocorre verificações dessas políticas para saber, eu posso mandar a informação do meu aluno para lá? Como é que eles tratam a informação? Então, veio para ficar, não tem como fugir. Então, a LGPD é uma lei que já está vigente na sua maior parte. Então, tudo aquilo que diz respeito a medidas que eu deva adotar para aprimorar a segurança da informação, para proteger o direito dos titulares de dados, eu já devo estar fazendo. No entanto, existe uma parte dela, que é a parte das sanções administrativas, que vai valer a partir de agosto. No entanto, é importante ter em conta que a LGPD não vem trazer para a gente somente uma obrigação regulatória, mas também uma oportunidade de aprimoramento do negócio e da relação com o titular de dados, com o consumidor em geral, com os funcionários, enfim, com as pessoas nas quais as empresas tratam os dados. É uma oportunidade, então, de aprimorar o relacionamento, mas também de aprimorar o negócio, porque os projetos de adequação LGPD muitas vezes identificam problemas internos de tratamento, que podem gerar gaps e nós no negócio. Então, é importante visualizar o projeto de adequação LGPD de uma maneira mais ampla, não como um custo, não como uma obrigação, mas também como uma oportunidade. A proposta da Unidav, ao promover a capacitação, foi desenvolver as competências de análise dos funcionários, possibilitando-os que consigam aprimorar os procedimentos e processos internos, adequando-os à LGPD. A Unidav sempre aplica em fazer a coisa certa, vamos dizer assim. Tanto é que a nossa reitoria também criou um comitê, uma comissão de compliance, que nada mais é que fazer a coisa certa dentro da moral, dentro da ética e dos bons costumes. Então, aliado a isso, nós também estamos de olho na LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que temos que tratar os dados dos nossos, como falei anteriormente, principalmente de nossos alunos, né? Mas, não obstante, também de nossos funcionários, professores e estagiários, todas as pessoas onde fazemos algum tipo de tratamento de dados pessoais ou até de dados sensíveis. Dados pessoais seria, no caso, qualquer informação que identifique ou que permita identificar uma pessoa, por exemplo, o nome, o CPF, e-mail, a idade da pessoa, foto ou profissão.
Da mesma forma, fragmentos de informação que juntos permitem identificar uma pessoa física também são considerados dados pessoais. Já os dados sensíveis são dados relativos a origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde e à vida sexual, ou também dado genético ou biométrico. Dentro disso, são feitos tratamentos de dados, que seriam o quê? Qualquer atividade relacionada a dados pessoais como coleta, armazenamento, uso, classificação e o próprio descarte dessa informação.